A primeira coisa a fazer é entrar no site do IFTTT e criar uma conta. Após se registrar e entrar nessa conta, você verá a seguinte tela. O IFTTT trabalha com o conceito de receitas, que representa o que você quer fazer e como quer combinar dois serviços diferentes. Por exemplo, essa é uma receita criada por um usuário do IFTTT que coloca todas as fotos que você enviar para o Facebook em uma pasta do seu Dropbox. Então aqui temos o título, que nessa receita descreve bem o que ele faz, certo? Eu vou pegar todas as imagens que você enviar para o Facebook num lugar seguro, né, dentro do Dropbox. Aqui a gente tem uma representação gráfica dessa receita, certo? E lembrando que o IFTTT significa em português se isso, então aquilo, o que essa receita diz é: se você fizer o upload de uma nova foto no Facebook, então adicione o arquivo a partir de uma URL no Dropbox. Tá? Então, essa daqui é uma receita do IFTTT. Tá? Então, a ideia desse vídeo é ensinar a criar essas receitas para os mais variados serviços da internet. A primeira coisa que você precisa fazer é clicar em Channels para autorizar o IFTTT a acessar o Facebook, o Twitter e os outros serviços que você quer utilizar. Tá? Então, aqui você encontra vários serviços, web e ferramentas. Então, se você clicar, por exemplo, no Instagram, eu ainda não tenho o Instagram ativo no meu IFTTT, então posso clicar aqui em Activate, tá? Então eu vou ter que autorizar lá o IFTTT usar o Instagram. Então depois que eu tiver autorizado, o Instagram poderá ser utilizado dentro do IFTTT. Tá? Então já adicionei aqui o Instagram. Então agora vamos criar uma receita nova. Então a gente volta, clicando aqui, a gente volta para o nosso dashboard, tá? Então você tem um botão aqui, Create a Recipe, para criar uma nova receita, poderia ser por aqui também. Então, a primeira coisa que você vai ter que decidir é essa parte do this, certo? Então você tem with, this, and that. Então a primeira coisa a decidir é o this. E o this ele representa a fonte de informação. Tá? Então, por exemplo, naquela receita de enviar fotos do Facebook para o Dropbox, o Facebook era a nossa fonte de informação. Então ele era o nosso this aqui. Tá? Então basta clicar no this e você vai ver vários canais aqui que você pode usar para fazer a receita. Então, vamos supor que você queira salvar no Evernote todos os posts do Google Reader para você marcar, que você marcar com estrela. Tá? Então, quem não conhece o Evernote é uma ferramenta para criar notas e guardar informações. Então, a gente vai usar o Evernote para salvar tudo que eu marcar com uma estrela no Google Reader. Tá? O Google Reader é um leitor de RSS e meus posts favoritos eu posso marcar com uma estrela. Então, a ideia vai ser salvar esses posts, tá? Então, a nossa fonte de informação aqui é o Google Reader. Eu vou clicar nele, tá? E eu vou ter várias opções aqui, tá? Então, eu tenho que escolher um desses triggers, tá? Os triggers são literalmente os gatilhos, isso é, qual evento do Google Reader irá fazer com que a receita comece a funcionar, tá bom? Então a gente vai escolher esse New Started Item. Então toda vez que eu marcar um item com estrela no Google Reader, alguma ação acontecerá, tá bom?
esse trigger ele não precisa de nenhuma outra informação, mas tem outros triggers de outros serviços que precisam de alguma configuração para você utilizar, tá bom? Então eu vou clicar aqui em Create Trigger. E agora a gente já escolheu o this, eu preciso escolher o that. Então, o that é a ação que será feita na receita quando esse trigger, esse gatilho, acontecer. Tá? Então a gente clica aqui no that e de novo a gente vai escolher um canal. Bom, então no nosso caso a gente vai escolher o Evernote, certo? Então o Evernote tem várias opções de ações que podem ser realizadas quando o gatilho for disparado, certo? Então quando o evento acontecer, no nosso caso lá no Google Reader, tem várias opções de ações que a gente pode criar, que a gente pode realizar. E aqui então no nosso caso nós queremos criar uma nova nota. Então vamos escolher esse Create a Note. Tá? Então nessa tela nós podemos usar as informações do Google Reader para criar uma nota no Evernote. Ele já até apresenta algo padrão. O título da nota será o título do item salvo no Google Reader. O texto aqui em Body da nota será o conteúdo do item lá do Google Reader, certo? E as informações de onde veio esse conteúdo, certo? O nome do feed RSS e a URL desse item, tá? O notebook é uma coisa bem específica aqui do Evernote, para o nosso exemplo, mas em qual lugar lá no Evernote a gente vai salvar esse post, tá? E as tags também é uma coisa específica aqui no caso do Evernote, são as tags que eu vou associar com essa nota que eu vou criar lá no Evernote, tá? Então essas são as coisas padrões e você pode mudar esse padrão aqui escolhendo ingredientes nessa caixa aqui na direita, tá? Então nesse caso aqui a gente, por exemplo, poderia colocar a data em que o item foi lançado, tá? Então a gente põe aqui essa data, tá? Então você pode customizar aqui como que você quer que a nota seja criada. E, em geral, você sempre vai poder fazer isso. Você vai pegar a informação lá de algum lugar, você vai mandar ela para algum outro lugar e você vai ter essa janela aqui, essa tela, para você fazer configurações de como que você quer salvar essas coisas. Tá bom? Então agora a gente vai criar então essa ação. Depois que eu cliquei nesse Create Action, a gente está no último passo, em que aqui a única coisa que a gente vai ter que fazer é dar alguma descrição para a nossa receita. Então aqui no caso, eu vou chamar Google Reader Started to Evernote. Tá? Se eu precisar refazer algum passo, eu posso clicar em Back aqui e vou voltando os passos para mudar alguma coisa que eu achei que não ficou bom. Se estiver tudo certo, eu posso clicar em Create Recipe. Tá? Então tá aqui a nossa receita, tem algumas outras aqui, mas essa daqui é a receita que a gente acabou de criar. Então vamos ver se ela está funcionando. Tá? Então para isso eu vou lá no Google Reader, eu vou escolher um post qualquer, tá? Por exemplo, esse daqui do Life Hacker, e eu vou clicar aqui na estrela, tá? E esse post é para aparecer lá no Evernote, tá? Então eu vou vir aqui no Evernote, deixa eu recarregar a página, e o post deve aparecer aqui, tá? Mas o que pode acontecer é que o post não apareça aqui porque o IFTTT não é imediato. Ele pode demorar um pouco para atualizar. Uma forma da gente forçar isso, até para testar, a gente pode clicar na seta para a direita aqui na nossa receita
E aqui tem essa opção Check Now. Tá? Então, clicando nessa opção Check Now, ele vai executar essa receita agora. Tá? Então, se a gente atualizar aqui a página no Evernote, a gente vai ver que aquele post que a gente mandou salvar no que a gente colocou a estrela aqui, certo? 3 ways to save an unproductive week. Tá aqui com a data do jeito que a gente colocou, tá? E o conteúdo, então, salvo aqui no Evernote. Tá? Então, vamos voltar lá no IFTT. Então, se a gente clicar aqui, a gente volta para a nossa dashboard, onde tem tudo que a gente quer. Tá? E se você não tiver muitas ideias sobre quais receitas criar, existe uma grande quantidade de receitas publicadas aqui no próprio site. Tá? Então, ele apresenta algumas dessas receitas aqui no dashboard. E outras podem ser encontradas aqui pela opção Browse. Tá? Tem uma quantidade bem grande. Então, clicando em qualquer uma dessas receitas, por exemplo, salvar fotos do Instagram para o Dropbox, você já tem a receita com praticamente tudo o que você queira para usar. Tá? Você pode fazer alguma modificação aqui no que você quer fazer, por exemplo, em qual pasta do Dropbox você vai salvar, aqui no caso, tá? Mas a receita está praticamente pronta para você usar. Basta clicar aqui no Use Recipe e a receita vai começar a funcionar, tá? Bom, então esse é o básico do IFTTT. Então, como dá para ver, é possível combinar as mais diversas ferramentas e ele é bastante fácil